E aí, bom, eu vou passar aqui a estratégia que eu estou planejando para que a gente trabalhe. Primeiro, antes disso aqui, de mostrar o gráfico, né, de falar, quero te mostrar essa planilha aqui. O que que vai acontecer? Bom, todo mês, né, todo mês a gente vai meio que colocar aqui, registrar as operações, né? Por exemplo, no mês um aqui, né? A gente vai investir R$ 100 por mês, né? Exemplo, investe R$ 100 por mês lá na Binance, manda o dinheiro para lá. E aí, beleza, R$ 50 a gente usa para comprar o Bitcoin e os outros R$ 50 ficam em caixa, né? Ok, tranquilo. Aí no outro mês a gente, né, compra mais R$ 50 de Bitcoin e R$ 50 fica em caixa. E assim, assim até, né? O que que vai mudar aqui? Bom, a gente vai usar esse dinheiro em caixa acumulado para fazer compras quando o preço estiver descontado, né? E para isso a gente vai usar indicadores financeiros, né? Esses indicadores são modelos matemáticos que ajudam a gente a tentar prever o preço. Não tem como prever, mas esses indicadores, eles, né, servem para a gente tentar prever. Não dá para prever nada, né? Enfim, é que nem o pessoal quando vai falar de chuva. Espera-se tantos milímetros d'água e tal, e não chove, né? É porque pode, é uma previsão, enfim. Entendido isso, a gente vai, a gente vai ver que, só vou explicar basicamente como é que funciona. A gente coloca aqui o dia que a gente investiu, não precisa do horário, isso aqui é um exemplo. Aí o preço, qual era o preço do Bitcoin naquele dia, ou naquele horário que a gente comprou. Aí um exemplo disso cadê? Aqui, ó. É fácil. Quando tu comprar na Binance, tu vai ver o preço que tu comprou e a quantidade que tu obteve, tá? Aqui eu estou usando só o Bitcoin, ó. O Bitcoin agora está 583 mil, né? Então aqui eu vou lá agora na... Então exemplo, né? Eu chegaria aqui e colaria aqui. Bom, 583 mil. R$ 50, supondo que eu estou investindo R$ 50 por mês e R$ 50 eu invisto e R$ 50 eu gasto, eu vou colocar aqui, ó, um Bitcoin para real é 583 mil, né? Aí vou apagar aqui e vou ver aqui, ó, R$ 50. Opa. R$ 50 é o equivalente a 0,0086, né? Interessante, né? R$ 1.000 é o equivalente a 0,017 Bitcoin, entendeu? E só para ter controle, porque mais tarde, como é que é essa planilha, ela vai servir para a gente ver como é que está saindo nossas operações, se está sendo lucrativo ou não. E aqui, como a gente vai estar armazenando, a gente consegue ver melhor e comparar isso com renda fixa, né, com investimentos mais seguros. Que só para a gente ver, sabe, ter aquele tá dando bom, tá sendo legal, a gente tá tendo um resultado bacana. Será que não vale a pena ir para outra, investir em outra moeda, enfim. Por início, vamos começar com o Bitcoin, que é o mais seguro que tem, né, dentro dos criptoativos, né? Beleza. Aí vai ter uma parte, vê que tem aqui compra com caixa, compra não sei o quê. Vamos lá. Beleza, aqui eu coloquei o preço, aqui eu coloquei o quanto que eu consegui de Bitcoin, né? Aqui eu coloquei 50, mas enfim. A gente vai poder, com a ajuda dos indicadores financeiros lá, a gente vai usar a bandeja de Bollinger, encontrar oportunidades de quando a gente pode usar o caixa que a gente tem para fazer alguma compra, entendeu? Porque essas compras aqui vão ser recorrentes, sem não vou olhar gráfico, eu só vou comprar por comprar. É tipo, todo mês eu vou lá no dia tal comprar. E esse aqui é caso tenha alguma oportunidade. E aqui também, eu vou, quando o preço estiver muito esticado, ou seja, putz, daqui para cá não adianta eu comprar muito, né? É melhor eu vender parte do que eu tenho, 20% do que eu tenho, e aí esperar uma queda, né? E esse dinheiro vai para o meu caixa, e aí quando tiver queda eu recompro novamente, entendeu? Aí só para colocar aqui. Por exemplo, aqui, ó, aqui ele usou R$ 50 do caixa, né? Para comprar, e aqui ele conseguiu isso aqui de Bitcoin, né?
Exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. Então aqui todo mês, como vai aumentando 50, vai passando os meses, vai ficando com mais caixa. Beleza, isso aqui é só para ter controle. Agora vamos para a estratégia, né? A estratégia aí, aqui está a gestão. E agora o que que o indicador, como é que a gente vai saber ou não? Isso aqui depois eu gravo um vídeo, tá? Para tu montar pelo celular, porque pelo celular tu vai conseguir olhar melhor pelo celular, né? Enfim. Mas aqui o que que eu vou usar? Eu vou usar esse indicador aqui, ó. Eu tô aqui em indicadores aqui em cima. E eu vou usar bandas de Bollinger. Tá aqui, bandas de Bollinger. Só clicar em cima, mas já tem um aqui, ó. Vou desocultar ela aqui. Tá aqui. Normalmente essa banda de Bollinger, ela vem com essa configuração aqui, ó. 20 de período e 2 de desvio padrão, tá? O que que é esse período? É a média. Média do quê? É a média dos 20 últimos candles. Candle é isso aqui, né? Então vamos lá. Ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu vou pegar esses 21 candles e vou fazer uma média. Aí a média tá dando bem aqui. Na verdade, 21 seria aqui, porque esse aqui não fechou ainda, entendeu? Esse cara não fechou, então ele não tá contando ainda. Quando ele fechar, isso aqui vai andar para frente, beleza? Então é isso. E o desvio padrão são essas linhas aqui de baixo, tá? Acho que esse desvio padrão, se não me engano, deve ser do preço de abertura, enfim. O que importa aqui é isso aqui, ó. Quando, quando é que o preço vai estar descontado, né? Lembra que uma parte, 50% do capital que a gente for investir, né, dos R$ 100, 50% eu compro sem olhar gráfico. Tipo, se o preço estiver aqui, eu compro. Se o preço estiver aqui, eu compro. Se ele estiver aqui, eu compro. Eu vou comprar. Sempre para ter sempre ele na carteira. E a outra parte, eu vou olhar assim, olha, o preço está tocando na banda inferior, na linha inferior de Bollinger. Ou seja, está dizendo para mim que o preço está descontado e que é hora de comprar, né? O preço veio aqui, chegou perto, encostou e fechou em acima, não passou para baixo, né? Então é um indicativo de que eu posso comprar, beleza? E o contrário é verdadeiro também. Quando eu tenho toques na banda de Bollinger aqui em cima, eu vou buscar vender, ou então vender parte do que eu tenho de lucro. É interessante vender quando estiver no lucro, tá? Se não estiver no lucro, segura. Segura aí, não vende, entendeu? Mas vende parte. Por quê? Olha só um exemplo. Por que vender parte? Aqui eu poderia ter vendido, se eu tivesse vendido tudo, porque ele bateu aqui na linha, e aí vamos supor que eu vendi tudo que eu tinha de Bitcoin. Fiquei com lucro. Eu ia perder toda essa valorização aqui, ó, esperando comprar quando o preço voltasse para cá, né? Batesse na linha aqui, ok? Então é um exemplo. Então eu não posso vender tudo também, porque eu não sei se, por mais que os indicadores sirvam para dar apoio, eles não são 100%. Há outros indicadores que você pode combinar para ver se eles estão falando a mesma coisa. Isso é legal, mas isso é mais avançado. Mas enfim, a estratégia é essa. Comprar recorrente. Aí tá aí o motivo de comprar recorrente, porque eu não consigo adivinhar. Então é melhor ter do que não ter. E usar indicadores para a gente aumentar ainda mais a lucratividade, né? Porque os indicadores eles vão fazer a gente acertar também e entender o que o preço está querendo. Aqui, esse que eu estou usando é mensal, tá? Aí depois eu volto pro mensal aqui para dar uma luz. Mas vamos aqui no de 4 horas. Agora, cada candle desse representa 4 horas, tá? Aqueles eram um mês, ou seja, era tipo, tinha um bocado de candle dentro. Esses candles aqui estavam compondo um candle daquele de um mês, né? Aqui são 4 horas, bacana. Aí veio uma coisa. Tu tá vendo que agora tem mais toques no de 4 horas, tem mais toques, ou seja, tem mais sinais dizendo para mim, opa,
uma venda, ou para uma compra, ou uma compra, uma compra, uma venda, tá vendo? Tá, mais sinais, e se eu, ou seja, o ruído aumentou, né? E se eu diminuo aqui para, sei lá, para 10? Não sei se vai, deixa eu testar aqui. Diminui para 10. Tá vendo que apertou mais ainda, ou seja, tem mais toques? Qual é a sugestão, né? A sugestão que eu tenho, vamos aqui para usar 21 e o desvio padrão de 3, ou seja, já vai demorar mais para ter esses toques, entendeu? Vai demorar mais para ter esses toques. Esses toques vão ser mais, vamos dizer que essa seria uma estratégia mais conservadora, utilizando a banda de Bollinger, tá? Utilizando essas configurações. Beleza? Por que 21? Tem um consenso aí no mercado de que 3 semanas já é o suficiente para entender qual é a direção do mercado. Então a gente usa os 21, mas depois isso pode ser alterado, tá? E o desvio padrão só para dar mais segurança, entendeu? Para a gente não entrar em qualquer toque, tá? O desvio padrão vai afastar mais um pouco do preço, né? Lembra que os candles são preço, então o desvio padrão, essas bandas inferior e superior vão se afastar mais, ou seja, em um toque lá, se ela tocar, já vai ser um sinal mais forte, né? Um sinal mais forte de que eu devo fazer aquela operação. Só que isso tem um porém. Num gráfico de período de tempo menor, que é o de 4 horas, ele não é tão menor assim, mas ele é menor comparado o de um dia. Vamos ver o de um dia aqui, ó. Clicar no de um dia. Ele vai demorar mais tempo para tocar, entendeu? Ó, ele deu um toque aqui, deu outro toque aqui, eu poderia comprar nessa zona aqui. E aí eu só venderia aqui, ó, tá vendo? Eu venderia aqui. Vamos ver aqui tem uma ferramenta de medir. Aí eu consigo ver quanto que eu lucraria se eu tivesse feito essa operação. 20% em 17 dias. Tá vendo? 20% em 17 dias. Então é muito legal. Muito legal observar isso. Mas tem vezes também, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, o preço bateu aqui e voltou. Eu não vendi, vamos dizer que eu comprei aqui, né? Eu comprei e estou segurando. Aí o preço bateu aqui e voltei, tipo, eu comprei. Bacana. Só que o preço depois veio pra cá e eu não. E, tipo, eu comprei aqui, só que ele voltou pra cá. Entendeu? Eu perdi 15%. Tipo, eu tô no prejuízo de 15%. Eu só tomo esse prejuízo se eu vender meu Bitcoin. Tá? Enquanto eu não vender o meu Bitcoin, eu ainda tenho Bitcoin, então eu poderia esperar, tipo aqui, ó. Poderia esperar ele voltar. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Vamos supor que eu comprei aqui, né? Acreditando que ele ia voltar para cima, mas ele veio para baixo. E aí ele só se recuperou aqui, agora, né? Então agora, se eu tivesse segurado ele, ó, eu teria 10% feito até agora. Tá? Isso que eu comprei aqui, mas olha só o quanto que ele oscilou aqui, o quanto que ele variou. Isso em 78 dias, o que dá 2 meses e, sei lá, 2 semanas, quase 3 semanas, né? Se eu estiver fazendo a conta certa. Então, é o que eu estou te falando. A paciência é o que dá dinheiro no mercado financeiro. Paciência. Precisa, entendeu? Tipo, é por isso que tem que ter um dinheiro que vai ficar lá. E eu vou poder tirar, tipo, porque eu não vou poder contar, né? Vai ficar lá, porque no longo prazo o Bitcoin ganha, entendeu? Longo prazo. Mas tipo isso aqui, ó. Ah, eu tô. Como é que vai funcionar? De novo, né? Vou identificar essas partes. Eu comprei R$ 50 nesse mês. Aí eu percebi que ele tocou aqui, ó. Só que eu vou esperar ele fechar. Eu poderia ter comprado aqui? Poderia, né? Sem problema, poderia ter comprado aqui. Mas eu tenho que olhar de outra maneira. Tu pode fazer essas análises e aí quando tu fizer essas análises, pode falar comigo antes para ver se eu concordo ou não. Porque aqui o preço, ele tá fazendo isso aqui, ó. Ele tá fazendo topos mais baixos. Topos mais baixos. Então, ó, ele veio aqui e fez um topo. Aí desceu, ele não subiu mais, né? Ele tá vindo inclinado para baixo. E aí, quando ele faz esse candle muito forte para baixo, eu preciso. E aí aqui, ó, presta atenção.
Aqui, veja, ele fechou aqui, ó. Esse aqui é o fechamento desse candle aqui. Ele fechou embaixo da linha, tá vendo? Ele ultrapassa a linha. É sinal que eu tenho que esperar. Porque provavelmente, ó, ele tá saindo de novo. Ele tá saindo dessa região aqui, ó, tá vendo? Que tem o preço tá vindo aqui, ó, aqui ficou aqui, teve um toque aqui, teve outro toque aqui, o preço buscou, mas veio, voltou aqui para cima. Aí aqui ali rompe para baixo, rompe a linha da banda de Bollinger inferior aqui, né, que é o banda de Bollinger, esse indicador. Então eu poderia ter esperado mais, poderia ter feito uma compra aqui, poderia. Eu ainda ia tomar um prejuízo aqui momentâneo, se eu tivesse comprado aqui, de até de 8%, 9%, 10%, ó, mas o preço voltou. Então o que que tu poderia fazer? Vamos supor que eu tenho em caixa lá R$ 200. Deixa eu ver aqui. Eu poderia ter comprado, entrado aqui com R$ 50, depois entrado aqui, opa, não, entrei ali com R$ 200, com R$ 50, entrei aqui de novo com R$ 50, entrei aqui com R$ 50, tá vendo isso? Isso que é preço médio, tá? Então vamos supor que tu comprou e que fez essas compras, né? Tu hesitou em comprar aqui porque estava esperando ele voltar, ele fechar, né? O fechamento dele, porque tu pensou, pô, agora ele tá querendo ir para baixo, então quanto mais ele descer, mais eu vou comprar. Então tu tinha R$ 200 em caixa, né? Do dinheiro que tu separa ali para esperar uma oportunidade, e tu vai comprando. Pou, pou, pou. Porque aí, ó, vamos lá, tu fez isso aqui, ó. Vamos dizer que a média desse preço tá bem aqui assim, ó. A média do, a média do preço que tu fez aí, tá? Ó, tem esses três aqui. Eu diria que o meio dele é aqui, ó. Então, se o preço faz isso aqui, ó, tu já tá no lucro de novo, tá? Ele volta para esse patamar aqui, que é o, sabe? Tu já tava no lucro. Então, tu faz o preço médio. Então, é sempre bom ter dinheiro em caixa para aproveitar essas quedas, esses movimentos, entendeu? Aí, tu poderia sair aonde disso? Tu poderia fazer uma venda parcial aqui, ó. Nessa média aqui. Quando ele tá vendo que ele vai buscar a média e volta para baixo para continuar o movimento, é tipo como se ele desse um respiro. Ao longo do tempo tu vai entender esses negócios. Mas aqui, ó, ele tava nessa região de preço aqui que ele batia e voltava para cima, até que um tempo que ele não aguentou mais, ele rompeu. Tu pode ver que eu tracei essa linha aqui amarela, meio torta, e aqui a banda de Bollinger ela veio fazendo aqui, ó. Tu viu que chegou perto da banda de Bollinger, aqui chegou perto, né? Tá vendo esses toques aqui? Ele estava obedecendo. Só que aqui o preço ele desandou e ele ultrapassou a linha de Bollinger. A linha de Bollinger veio, né, fazendo aqui até que ele, opa, vou trabalhar nessa faixa de preço aqui, ó, o Bitcoin, né? O mercado estava precificando o Bitcoin aqui. E aí tu se aproveitou, fez três compras, tu poderia ter saído bem aqui nessa. Opa, opa, deixa eu trocar aqui. Poderia ter saído aqui. Isso aí a gente vai se falando e vai definindo o momento de entrada. Lógico, é muito fácil, agora que o gráfico já passou aqui, é muito fácil fazer essas análises. Né? Diferentemente aqui, ó. Aqui, o que pode acontecer? O preço pode vir para cá, para lá, para cá. Mas é o que eu tô te falando. Se o preço. Por que tem essa estratégia? Porque eu sempre estou comprando e eu posso me aproveitar de movimentos quando ele vai mais para baixo aqui, aí, né? E aí eu tô com caixa para comprar e uma leve subida aqui que ele retorna, eu já tô no lucro, eu posso vender uma parte, segurar mais e ter caixa. E é assim que eu vou aumentando gradativamente a minha, a minha carteira, né? O meu dinheiro. Entendeu? Nesse momento aqui, deixa eu tirar tudo aqui. Nesse momento, o preço, ó, tá vendo que ele aqui poderia ser uma venda, mas o preço está se equilibrando aqui, já está buscando outro.
Ele já tá subindo, né? Ele tá buscando outro nível. Deixa eu ver se eu acho alguma linha aqui. Ele rompeu uma linha importante. Tá vendo que durante um tempo a média tava aqui nessa região, ó. Tô passando o mouse. E tu tá vendo que tem muitos toques aqui, ó, nessa faixa. Ou seja, ele tá voltando para essa faixa de preço aí. Se eu fosse entrar agora no Bitcoin, eu esperaria ele voltar a essa linha aqui. Ou seja, voltar ou essa linha ou tocar nessa linha azul aqui do meio, que é a média dos 21 dias. Beleza? Eu vou diminuir aqui para 4 horas. Tá vendo? Então eu esperaria um toque, ou não precisa ser necessariamente um toque, mas eu esperaria ele se aproximar ou dessa linha ou aqui, ó, nesse preço aqui, para poder fazer uma entrada de compra nele, ok? Tem outras técnicas, tem milhares de indicadores aqui, e aí o que eu proponho? É a gente alcançar R$ 1.000 primeiro, né? Que vai vindo dos aportes, né? Então vamos pensar que em 10 meses a gente tem R$ 1.000, porque cada mês é R$ 100, né? E aí pode até ter mais com a valorização ou menos se tiver desvalorizando, mas sempre menos. Se tiver menos, aí vai ser a oportunidade de comprar. Mas vai estar nessa faixa aí de 900 a R$ 1.000, e a gente pode começar a ver outras moedas. Mas a gente começando pelo Bitcoin já está bom demais, porque o Bitcoin já ele dá uns apertos de vez em quando, né? Já dá um frio na barriga. Então vai ser. Esses meses vão ser de aprendizagem. Beleza? Essa é a ideia aí. Tá? Qualquer dúvida, tu me manda mensagem, a gente vai se falando. Falou.